Fala galera, estamos então no momento de ato do nosso universo The Walking Dead e nada melhor do que pegar e a gente começar a falar sobre muitos elementos que já aconteceram nessa história que a gente tem simplesmente há 14 anos. E nesse momento, galera, vamos fazer um vídeo com os 11 principais vilões de Fear the Walking Dead e achar qual é o principal vilão que eu considero e também, obviamente, já pedir para vocês para que coloquem nos comentários qual é o principal vilão que a gente teve na história de Fear the Walking Dead durante essas 8 temporadas dessa primeira spin-off do nosso universo The Walking Dead. Galera, sem demoras assim, ó. Tem uma lista que saiu no Screen Rant, tá? E tô me baseando nessa discussão em cima dessa lista porque eu adoro pegar e fazer essas controversas listas e poder argumentar e debater junto com vocês. Então assim, ó, são 11 que tem separados aqui. Não vi a lista ainda, tá? Só deixei parado no 11º aqui, eu não sei qual é o resto da ordem. Então vamos começar assim, ó. Em 11º eles colocam a Shrike, que é, querendo ou não, assim, né, a última principal vilã em relação a uma comunidade que a gente tem em Fear the Walking Dead por causa de padre, né? E a Shrike, cara, ela tem uma grande importância, sim, e ela tem um grande potencial ali quanto vilã, que é um potencial que é explorado em partes, digamos assim, tá? Para dentro do contexto que é aquela primeira parte, né, a 8A de Fear the Walking Dead, ela tem muita força, muita força. Para mim, ela é realmente a principal vilã que a gente tem ali colocado na comunidade de padre. É claro que o arco dela fica extremamente prejudicado por causa de como que a história está sendo simplesmente agrupada para ser contada para encerramento de Fear the Walking Dead. E ela, querendo ou não, ela carrega também algumas consequências de culpas, de escolhas erradas que teve na narrativa de Fear the Walking Dead, já vindas da 7ª temporada. Ou seja, o arco de padre, ele podia ter sido muito maior do que ele realmente foi. Mas, independente de uma coisa e outra, cara, a Shrike, ela é, sim, essa principal vilã, e eu gosto de muitas coisas que ela faz nessa 8A. Então, 11ª posição que tá a Shrike. Tá uma boa posição. Tá uma boa posição da Shrike. Em 10º lugar, cara, aqui já tá a primeira controvérsia já. Eles colocam o Crane, cara, e colocam o Crane antes numa posição do que da Shrike. Isso aqui não existe, cara. O Crane é o nosso famoso bobadinho do binóculo. É o famoso bobadinho do binóculo. Que, assim, o personagem até, cara, ele não tem importância nenhuma no arco de padre. E quando ele volta, querendo ter uma importância na 8B... Cara, não tem. E o momento que o personagem aparece lá na 8B e no mesmo episódio ele já tem seu fim, eu acho que é a coisa mais largada que teve na 8B de Fear the Walking Dead. A maneira como o Crane aparece, a maneira como ele tem seu fim, tá? Simplesmente sem importância nenhuma. Tanto que quem é realmente essa figura, eu vou repetir o que eu acabei de falar nessa primeira posição, cara, a figura de padre é a Shrike, não é o Crane, cara. Não é o Crane. O Crane é o nosso querido abobadinho do binóculo, cara. É isso, entendeu? Então, assim, ele tá numa posição à frente da Shrike, cara, isso aqui não existe. Não existe, cara. O Crane, ele é o... Ó, o Crane é o pior vilão que a gente teve em Fear the Walking Dead. O Crane, nosso famoso bobadinho do binóculo, cara, é o pior vilão de Fear the Walking Dead. Não tem como ele estar numa posição à frente da Shrike. Não tem. Em 9º lugar, galera, tá a personagem da Martha, que apareceu pra gente lá na 4ª temporada. E é uma personagem que surge também com todo aquele arco que tem em relação às caixas e tudo mais. É uma personagem, cara, interessante, assim, mas eu acho que a 4ª e a 5ª temporada de Fear the Walking Dead, ela tem momentos de acertos e momentos de erros, assim. Na 5ª temporada, acho que o maior problema que realmente acontece lá é algo que remeteu muito à 7ª e 8ª temporada de The Walking Dead também. Que é aquela trama que parece que vai se arrastando para ser contada, entendeu? Que algo que tinha também um pouquinho antes em Fear the Walking Dead, assim. Então esse personagem da Martha, cara, é um personagem que, assim, ela tem ali algumas, né, consequências nas histórias que vai se relativizando ali, mas também, assim, não é uma baita personagem que me marca quando eu for lembrado desses grandes vilões de Fear the Walking Dead. Eu já colocava a Shrike, cara, na frente dela. Pra mim, a Shrike tem muito mais importância do que essa personagem da Martha, que tá colocada aqui na 9ª posição. Em 8º lugar, cara, pô, eles colocam uma personagem que eu gostei muito, que é a Dakota. E a Dakota,
ela é uma personagem que carrega muitos problemas por causa da sua relação com a sua irmã, que é Virginia, que obviamente vai aparecer nessa lista aqui. E a Dakota colocada na oitava posição, cara, eu colocava a Dakota, acho que mais à frente desse ranking aqui. E ela é a responsável por fazer elementos cruciais naquela sexta temporada de funcionarem assim. Tanto no que acontece, principalmente, cara, com o John Dorie. Né? E o fim do John Dorie vir pelas mãos da Dakota reflete muito que, assim, cara, a Dakota é uma personagem que, querendo ou não, ela é uma personagem adolescente. E a gente remete a vários personagens adolescentes que a gente teve no nosso universo The Walking Dead, alguns que funcionaram muito bem, alguns que tiveram sérios problemas de desenvolvimento, inclusive de atuação da parte dos atores ali, sabe? São coisas que a gente viu se repetir dentro do nosso universo The Walking Dead. Ambas as coisas. Personagens adolescentes que tiveram muito bom desenvolvimento e uma entrega muito boa dos atores, e o contrário também é verídico, tá? E a Dakota, cara, para mim tá muito bem explicado por que ela faz cada coisa que ela faz, por que ela toma cada escolha que ela toma, e o fim do John Dorie vir pelas mãos dela é também algo que reflete muito o que acontecia na cabeça da Dakota. E eu gosto demais dessa personagem e considero até que o final que ela tem depois do final da sexta temporada também tem a ver com isso, cara. São elementos que não tinham como ser consertados, né? Por causa de tudo que já estava confuso dentro da cabeça desse personagem aqui. Então, em tal lugar, eles colocam a Dakota. Eu gosto bastante dessa personagem, cara. E em sétimo lugar, eles colocam o Red e o Connor, que são dois personagens lá, cara, que também é a mesma coisa, entendeu? Até coloco aqui. A segunda temporada de Fear the Walking Dead leva a franquia para o alto mar, né? Reed e Connor são apresentados como os irmãos piratas lá. Eu não gosto muito da segunda temporada. Não gosto, isso não é segredo para ninguém, tá? Porque eu abandonei de ver Fear ali no segundo episódio da segunda temporada. Volto na quarta temporada com a curiosidade de saber como é que eles iam ajustar a história para inserir o Morgan. E daí fui dali em diante, entendeu? Depois eu revi o que aconteceu na segunda, revi o que aconteceu na terceira temporada ali. Só que ao mesmo tempo, assim, sabe, essa segunda temporada pra mim ela tem tanto problema, que eu não colocaria eles também, assim, numa posição, cara, à frente desse ranking do que é a Dakota. Porque pra mim, quando eu revi já, né, os fatos acontecidos de Fear the Walking Dead, cara, não são personagens que realmente, assim, me levam a ter eles muito bem colocados dentro de um ranking de maiores vilões de Fear the Walking Dead. Mas, em sétimo lugar, eles colocam o Red e o Connor da nossa segunda temporada. Em sexto lugar, cara, eles colocam o nosso querido Proctor John. E o Proctor John também é da terceira temporada ali. E o Proctor John, cara, é um personagem que eu gostei. Tá? Eu gostei do personagem dele. E tem até aqui colocado, ó, além de sua extrema crueldade que ajuda a se destacar, Proctor John é notável por inaugurar a inicialização de Fear the Walking Dead na quarta temporada. Ele atua como um dos vilões finais da era original da série, desempenhando um papel fundamental em sua história. Além disso, a natureza ambígua da morte do Proctor John ajuda a mantê-lo na mente dos telespectadores muito depois de sua última aparição. E também tem isso, né? Durante uma cena monumental no final da terceira, ele é derrotado por Nick como resultado, dado como morto. Eu acho que esse encerramento de terceira temporada de Fear the Walking Dead, cara, pra mim ele não é um problema, tá? A terceira temporada, eu acho que estava sendo recuperado muita coisa do que Fear the Walking Dead queria contar. É obviamente que quando mudam os planos da MC e entra, né, uma nova linha a partir da quarta temporada e muda-se por completo qual é o foco principal de Fear the Walking Dead. Com a entrada, não só do Morgan, mas, por exemplo, cara, do John, da Al, entendeu? Tu vai tendo uma nova linha narrativa que acontece, isso não é segredo também, porque todo mundo percebeu quando isso já aconteceu lá atrás, entendeu? Fear the Walking Dead, ela muda o seu foco ali de como contar essa história. E pra mim o Proctor John, cara, ele funciona muito bem dentro daquele arco final ali. E acho até que Fear the Walking Dead se mantivesse, né, essa linha toda narrativa através, né, dos Clark realmente sendo sempre o foco. Vamos considerar alguma coisa assim, por exemplo, cara, o ator do Nick não ia pedir pra sair, sabe? A questão toda também da atriz da Alicia não, da Madison também pediu pra sair, entendeu? São quesitos assim que vão influenciando também. Só que acredito que a linha narrativa ela vem antes até dessas escolhas todas, porque se a gente pegar, a Alicia continua na série, e continua na série por muito tempo. E ela nunca deixou de ser um personagem fundamental e principal de Fear the Walking Dead,
e não tinha como ser diferente, só que o foco deixa muito de ser ela ali nesse grande protagonismo, nessa parte dos Clark contarem essa história, né? E dentro de todas as outras possibilidades que podiam ter também. Então eles colocam, cara, Proctor John em 6º lugar. Em 5º lugar, cara, eles puxam o nosso querido Troy Otto, que retornou, né? Aquele negócio do não tem corpo, não tá morto, retorna nesse momento final de Fear the Walking Dead na 8B, tem o final daquele jeito que tem. É uma tentativa de Fear the Walking Dead naquele final lá, isso a gente já conversou muito, assim, de tentar voltar às origens e trazer um vilão fundamental na vida, principalmente da Madison ali, mas é a vida dos Clark, que eu tava acabando de falar sobre a vida dos Clark ali, do foco principal da história. Só que, cara, o Troy voltar depois de tanto tempo e da maneira como foi desenrolada aquela história dele ali, entendeu? A questão da filha, a questão da Alicia, cara. Eu acho que o Troy, ele tem realmente o seu marco dentro de Fear the Walking Dead, 3ª temporada. E ele é um grande vilão. Todo o que acontece entre ele e o Nick, depois o que vai acontecendo entre ele e Madison, lá ele é sim esse grande vilão, que a gente vai sempre se lembrar dentro de Fear the Walking Dead. Não por ele ter voltado nesse final, não pela maneira como o personagem acaba nesse final, até a relação dele com o Crane, cara. Naquele momento que o Crane tem, né, seus últimos segundos de vida, cara, é bizarro, assim, que não precisa, sabe? E a volta do Troy também desencadeia um erro fenomenal que teve com a Madison na 8B, cara. Então, pra mim, a principal lembrança do Troy sempre vai ser o quê? Primeiro, ele é, sim, um grande vilão de Fear the Walking Dead. Ponto, cara. Mas o principal dele de ser esse grande vilão de Fear the Walking Dead é lá na 3ª temporada. Ele tá colocado aqui como 5º lugar até, tá? Vamos ver quem tá nessas outras posições aqui pra ver se tá justo essa 5ª ou ele deveria estar mais na frente. Vamos ver. Em 4º lugar, cara, eles colocam o Melvin. E o Melvin, cara, ele surge lá na 4ª temporada. Ele é o líder daquele grupo lá dos Abutres, assim. E também, cara, entre ele e o Troy, eu sou muito mais o Troy. Sou muito mais o personagem do Troy. Porque, pra mim, o que vai acontecendo junto de consequência com o grupo, o que afeta o grupo, cara, o Troy ele tem muito mais força, realmente, de trazer essas consequências do que o personagem do Melvin. Mas ele tá colocado aqui, cara, nessa 4ª colocação, eu já faria essa troca. Pra mim, o Troy tá antes de qualquer coisa que aconteça. E 3º lugar, cara, abrindo o pódio, tá alguém que, assim, ó, pra mim poderia ter sido, sim, o grande vilão de Fear the Walking Dead. Ele tem uma grande apresentação para ser um grande vilão no final da 6ª e início da 7ª temporada ali. E devido a uma leve conversa onde a Alicia fala um paranauê para ele lá, ele desiste de tudo que ele tá fazendo lá, tudo que ele tava criando na torre, toda essa questão de ser um grande ditador, que é o Sr. Victor Strand, interpretado pelo grande Como Domingo, cara. O Victor teve milhões de oportunidades de se tornar um grande vilão em Fear the Walking Dead. Nunca foi realmente ido a fundo nesse aspecto. Aquele momento final de 6ª me deixou uma grande expectativa, cara, agora eles vão, entendeu? O Victor vai estar contra, obviamente, né, o alvo ali no Morgan todo, e vai ser esse grande vilão. Segunda torre, a 7ª temporada ela começa assim, mas acaba de um jeito que é muito constrangedor, cara. A maneira como acaba todo o arco do Victor quanto vilão no arco da torre. É muito constrangedor, é ruim. É ruim, a maneira como eles finalizam as coisas, cara, é ruim. Bastou a Alicia ir lá conversar que tudo tinha acabado. E foi simplesmente isso. Ou seja, acaba sendo algo muito mal, cara, desenvolvido. Então, por que fizeram isso, entendeu? Para que ficar nesse vai e volta do Victor, é ou não é, para no momento que define se não, cara, ele vai ser esse grande vilão, ele vai e daí acaba desse jeito. Não tem porquê, cara, não tem porquê. Então, Victor Strand ser um grande vilão, cara, ele tá colocado na 3ª posição, eu gosto muito dele, vilão, eu gosto muito desse lugar que ele assume aqui nesse ranking. A relação dele com a Alice, cara, eu acho fenomenal. Por vários momentos de Fear the Walking Dead, tudo que ia desencadeando. Tem um diálogo final do Victor lá é no último episódio já de Fear the Walking Dead. O Victor com a Madison, né, e com o Daniel, e eles falando de muitos acontecimentos lá do passado, de 1ª e 2ª temporada, assim. E aquela cena, cara, pra mim representa muito o espírito do que era Fear the Walking Dead, do que poderia ter sido, já que eles queriam trazer também, né,
esses aspectos originais de Fear the Walking Dead para esse momento final, né, de 8ª temporada, o momento derradeiro da série. Puta, cara, lá aquela cena, aquele diálogo representa muito o que poderia ter sido, porque ali tu tem, assim, ó, o principal dos 3 personagens, o Victor, o Daniel e a Madison, naquele confronto todo que eles têm naquela cena, e surge muita consequência, muito peso de atos que o Victor fez, e que ele também coloca na cara, tanto de Daniel quanto de Madison, de coisas que eles fizeram também. Tá muito ali, cara, mas nesse aspecto de vilão, cara, o Victor, em vários momentos, voltou, e quando ele foi, acabou do jeito que acabou. Então, cara, é muito mal desenvolvido, mas gosto muito dos momentos que o Victor realmente foi vilão, gosto muito de todo o conflito que tem na sua relação dele com a Alicia, cara. Vamos lá, em segundo lugar, eles colocam Virginia, a nossa querida Virginia, que aparece lá, né, na nossa 5ª temporada e assume esse protagonismo na 6ª temporada ali como essa grande vilã. Eu adoro o personagem da Virginia. Para mim, essa temporada é a melhor de Fear the Walking Dead. Eu sei que muitos consideram lá que daqui a pouco é a 3ª, cara, considero que é a 2ª. Para mim, é a 6ª temporada, a melhor de Fear. E até o meio, cara, tem esse grande antagonismo ali da Virginia. E é um antagonismo criado com muito cuidado até. Porque não é apenas o que ela planeja fazer, a maneira como ela lida com a sua própria comunidade, o que ela leva para as outras pessoas ali, caso não aconteça a maneira como ela quer que aconteça, sabe? É uma personagem que tu vai entendendo aos poucos de quão má ela realmente pode ser e que ela cria essa tensão toda sem fazer uma força, sem precisar ter algo extremamente explosivo para apresentar o quão mal ela pode ser. Então, gosto demais da personagem da Virginia. Já tinha falado antes em relação à Dakota, gosto demais da relação dela com a Dakota, entendeu? O que vai acontecendo entre Virginia e o John, a June, cara. Putz, cara, tem vários momentos ali da Virginia que são muito bem feitos pra mim, a melhor temporada de Fear the Walking Dead, que é a 6ª temporada. E nesse ranking aqui, a Virginia assume esse 2º lugar aqui. Em primeiro lugar, cara, tá o nosso querido Ted. E o Ted também é a mesma coisa, né? Ele aparece ali pra gente nessa 6ª temporada. Ele tem esse arco ali final de 8 episódios, né? Dessa querida 6B ali. O Ted é esse grande vilão. A relação dele com a Dakota, cara, é muito importante. Ele leva muito a questão o que tinha do culto, o que tinha a relação, né, colocada lá no submarino, a questão dos mísseis, a questão toda, né, da radiação, que depois acontece o que acontece, da maneira como eles lidam na 7ª temporada lá. Só que todo o arco do Ted também, cara, assim como eu tô falando da Virginia, cara, é muito bem feito, cara. É muito bem feito. E até o Dead in the Water, cara, pena que a AMC errou muito o timing de lançamento do Dead in the Water. Porque o Dead in the Water, cara, não é algo assim, ó, que vai mudar a vida de ninguém, porque ele é algo bem padrão, a maneira como é contada a história lá, né, do Dead in the Water. Que acaba com a apresentação do Ted também. Só que o Dead in the Water, cara, se tivesse vindo naquele ato ali, simplesmente, né, de encerramento de parte A para parte B dessa temporada, ele teria ganho uma força muito grande, porque seria uma baita história de origem para a questão do submarino, que já tinha sido apresentado por causa da questão das chaves, e pro Ted também. Ele teria muita importância ali no Ted também. E o que bate também, né, esse aspecto todo do John Sr., né, o que o Ted tinha antes do seu passado, de ser o serial killer, o John Sr. aparecer, ele ir atrás dele também. Essas questões todas, pra mim, do John Sr. aparecer na série, cara, ele vem pra assumir essa lacuna por causa do John. O que o John Dorie, né, da escolha que tem do autor de sair de Fear the Walking Dead, a falta que o John Dorie faz no que tem que ser contado, o John Sr. assume, né, assume essa lacuna simplesmente deixada pelo John Dorie, o John Sr. vem para assumir. Mas eu gosto que eles linkam isso com o vilão que está ali naquele momento ali. Realmente, de fazer o John Sr. também estar há tantos anos atrás e saber muito bem quem é o Ted, do que ele é capaz. E eu gosto, cara, também do que vai acontecendo do Ted nesse ponto, e a relação dele com a Dakota também para ter aquele fim também funciona muito bem, muito bem. Então o Ted, cara, tá colocado como esse principal vilão aqui de Fear the Walking Dead, eu acho que tá muito bem colocado, tá?
Eu vou mais ou menos assim, entre todos esses 11 grandes vilões que tem aqui de Fear the Walking Dead, cara, pra mim, o que mais me agrada, agora que a gente tem a história por completo, cara, de Fear the Walking Dead, é a Virginia. Pra mim, a Virginia, ela é a principal vilã, porque é a que teve um desenvolvimento muito melhor e é a personagem que sempre me deixou na dúvida do que poderia acontecer. E eu gosto demais das relações, gosto demais dos conflitos colocados ali, gosto demais do final que tem também na personagem, o que acontece na questão dela, do conflito final lá, já na parte lá da comunidade do Morgan. Então, pra mim, a Virginia estaria realmente nesse primeiro lugar. Quem eu traria, né, para os primeiros posições desse ranking, cara, traria ali tanto a Dakota, cara, quanto o Troy. Então, assim, vou fazer meu top 5 aqui. Vou fazer meu top 5. Primeiro lugar, cara, pra mim é a Virginia. Em segundo lugar, pra mim, cara, eu colocaria o Troy. Segundo, colocaria o Troy. Repetindo, não por causa do retorno dele na 8B, mas para a terceira temporada. Tá? E por causa dessa questão do foco todo principal, os Clark, a história dos Clark, do que era a terceira temporada. Então, pra mim, primeiro a Virginia, pra mim, em segundo, o Troy. Em terceiro lugar, cara, eu colocaria o Victor. O Victor, pra mim, vou deixar emparelhado aqui com essa lista aqui do Scream, colocaria ele em terceiro lugar ali, mesmo com a maneira final como se encerra, né, ele ser o vilão da Fear the Walking Dead, a maneira como eles encerram aquele fator todo ali acontecendo. Em quarto lugar, cara, eu colocaria o Ted, e em quinto lugar eu colocaria a Dakota, porque eu gosto demais da personagem da Dakota ali. Então esse seria o meu ranking, meu top 5 dentro aqui de Fear the Walking Dead dos principais vilões. E o pior vilão pra mim, cara, de Fear the Walking Dead é o Crane. Porque o Crane, pra mim, vai estar colocado lá, né? Na lápide do personagem. Crane, embaixo, a bobadinha do binóculo. Porque não tem, cara, outro adjetivo melhor pra colocar pra esse personagem ali. De tão ruim que é esse personagem ali. E ele não chega nos pés da Shrike e eles colocam nesse ranking. Ele é uma posição melhor do que a personagem da Shrike. Isso aqui não existe, cara. Galera, coloca embaixo nos comentários o que acharam da lista. Coloque também quem é o principal vilão pra vocês. Se quiserem fazer também esse top 5, coloquem embaixo nos comentários que eu vou adorar saber. E também coloque, cara, qual é o pior vilão que vocês viram em Fear the Walking Dead. Não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Tag04, viva o sonho aqui.